O martírio de Vibia Perpétua, que ocorreu em Cartago, norte africano, pelos anos 203. Era uma senhora casada, de 22 anos de idade, pertencente a uma boa família, e bem educada, e era mãe de uma criança, que a esse tempo era ainda de colo. O seu pai era pagão, e amava-a ternamente, e quando a agarraram e levaram para a prisão, ele procurou por todos os meios fazê-la voltar ao paganismo. Um dia em que ele tinha sido mais eloquente do que costumava nas suas diligências, ela, mostrando-lhe um jarro que estava perto deles, disse: "Meu pai, veja este vaso, pode porventura dar-lhe um nome diferente daquele que tem?" "Não." Disse ele. "Pois bem," disse Perpétua, "também eu não posso usar outro nome que não seja o de cristã." A estas palavras, o pai voltou-se para ela colérico, esbofeteou-a, e então retirou-se, e durante alguns dias não lhe tornou a aparecer. Durante esta ausência, batizou-se ela, juntamente com mais 4 jovens, um dos quais era seu irmão, e então começou a perseguição a pesar mais sobre ela, pois foi lançada com os seus companheiros na masmorra comum. Não havia luz, e quase se abafava por causa do calor e aglomeração de gente. Alguns dias depois, espalhou-se o boato de que os prisioneiros iam ser interrogados, e o pai de Perpétua, minado de desgosto, veio da cidade, com o maior desejo de salvá-la. A maneira pela qual se aproximou dela era, desta vez, bem diferente, e as ameaças e violências deram lugar a súplicas e rogos. Pediu-lhe que tivesse dó dos seus cabelos brancos, e pensasse na honra do seu nome, que se lembrasse de toda a sua bondade para com ela, e da maneira como ele a tinha amado acima de todos os filhos. Instou com ela para que se apiedasse de sua mãe e irmãos, do seu querido filho, que não podia viver sem ela. "Não nos aniquiles a todos!" exclamou ele. Em seguida deitou-se aos seus pés, chorando amargamente, e beijando-lhe as mãos com ternura, e, agarrando-se-lhe à roupa como um suplicante, disse-lhe que dali em diante, em vez de lhe chamar filha, lhe chamaria senhora, porque ela era agora senhora do destino de todos eles. Mas Perpétua, poderosamente sustentada por Deus, suportou a agonia daquele momento com inabalável coragem, apenas dizendo: "Neste momento de provação, há de acontecer o que for da vontade de Deus. Fique sabendo, meu pai, que nós não podemos dispor de nós mesmos, mas que esse poder pertence a Deus." No dia do julgamento, foi conduzida ao tribunal, com os outros prisioneiros, e quando chegou a sua vez de ser interrogada, o pobre velho pai apareceu com a criança, e apresentando-lhe diante dos olhos, pediu-lhe mais uma vez que tivesse compaixão deles. Valendo-se da situação, o procurador Hilariano suspendeu o seu severo interrogatório, e disse-lhe com os modos mais brandos: "Poupa os cabelos brancos de teu pai. Poupa o teu filhinho. Oferece um sacrifício pela prosperidade do imperador." Mas ela respondeu: "Não oferecerei sacrifício algum." Então o procurador perguntou-lhe: "És cristã?" A estas palavras o pai rompeu em altos gritos, tanto que o procurador ordenou que ele fosse lançado ao chão, e açoitado. Tudo isto Perpétua presenciou com coragem, reprimindo a sua dor. Em seguida leram-lhe a sentença de morte e conduziram-na de novo à prisão com os seus companheiros. Enquanto se aproximava o dia dos jogos, mais uma vez o velho a visitou, e com rogos ainda mais veementes pediu-lhe que tivesse dó da sua aflição, e consentisse em oferecer um sacrifício pela prosperidade do imperador. Mas apesar da mágoa de Perpétua ser muito grande, a sua firmeza não se abalou, e não negou a fé. Foram estas, na verdade, as mais duras provas pelas quais ela teve de passar, mas acabaram, por fim, e o dia do seu martírio bem depressa chegou. Nesse dia conduziram-na para fora com o irmão, e outra mulher chamada Felicidade, e as duas foram atadas em redes, e lançadas a uma vaca brava. Os ferimentos de Perpétua não foram mortais, e a população farta, mas não saciada pela vista do sangue, disse ao algoz que aplicasse o golpe da morte. Como que despertando de um sonho agradável, Perpétua chegou a túnica mais a si, levantou o cabelo que lhe caíra pelas costas abaixo, e depois de ter dirigido com voz fraca algumas palavras de animação a seu irmão, guiou ela mesma a espada do gladiador para o coração, e assim expirou. Cora-Rosa Perpetua. O coração bate-nos apressado ao ler a tua maravilhosa história, mas ainda havemos, pela graça de Deus, de ver-te coroada e feliz na presença do teu Senhor.